Então, aqui a gente está na Catedral de Calvino, sejam muito bem-vindos. Essa catedral se chama Catedral de Saint-Pierre, que é a Catedral de São Pedro, com alusão àquela competição, àquela competitividade entre a Catedral de São Pedro do Vaticano e a Catedral de São Pedro daqui. Dizendo que aqui seria a igreja original, né? Aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes. Eu tenho que falar baixo porque aqui é um lugar de silêncio, mas aqui a gente tem coisas que mudaram realmente o sistema eclesiástico e a mudança também litúrgica da igreja. Então, uma forma de fazer culto foi mudada. Então, primeira coisa, vocês vão observar que no púlpito, a gente vai chegar um pouquinho mais perto depois, só tem uma coisa, que é a Bíblia. E a Bíblia está virada para o povo, ela não está virada para o pregador. Porque a Bíblia é suficiente. Então, essa Bíblia está aberta há 500 anos já, e as pessoas podem abrir, vocês podem ir lá, tocar nela e tudo mais. Claro que são uma sucessão de Bíblias, né? Não é a mesma Bíblia, são uma sucessão de Bíblias, mas a simbologia de deixar uma Bíblia aberta para o povo. Para o povo. Porque na época só os papas, né, os padres que tinham acesso. Era um sacrilégio. Era tudo em latim. Exatamente. Era um sacrilégio um leigo ler a Bíblia. Então aqui eu acho que é uma das simbologias mais fortes da Reforma Protestante é o acesso à leitura bíblica para todos. Né? Então se hoje todo mundo tem uma Bíblia, foi por causa daquela Bíblia ali. Meu Deus. Entende? Hoje não se tem Bíblia na internet, não se tem Bíblia na igreja, se não fosse aquela ali. Ela era exclusiva. Exatamente, dos padres. Né? Tanto é que, por exemplo, somente os padres poderiam ter acesso à Bíblia e ao cálice da ceia. Né? Então eles eram representantes da salvação. Eles eram os mediadores da salvação de alguém. Até por isso um padre pode colocar no purgatório ou não. Sim. Entendeu? Então, para muitos é só uma Bíblia. Para nós é a simbologia de liberdade. O justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. O texto é muito claro, pela sua fé. Então eu, como indivíduo, vou até a Bíblia, leio a Bíblia e me justifico através dela. Uau. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vocês vão observar, o púlpito de Calvino, o púlpito de preleção, ele é virado de lado. E todo pregador não pregava de pé, pregava sentado. Porque Calvino dizia que banquete não se come de pé. Quem come de pé é cavalo. Nós comemos o banquete, a fartura da mensagem, sentados. Então toda a igreja e também o pregador sentava-se para desfrutar desse momento bíblico. Ele não falava de frente para as pessoas, porque a glória não podia ser para ele. Toda a glória era de Deus, então ele ficava de lado. Né? Então era de perfil. E as únicas pessoas que ele pregava de frente eram os reis que deveriam ser exemplos. Então ali nós temos ali ao lado, né? Depois a gente vai ao lado aos lugares dos reis, os reis que se entregavam, né? A reforma protestante. Por falar em reis, nós temos aqui pedras que muitos pensam que são pedras de tumbas, né? Mas na verdade são pedras de sala de trono. Uau. Porque os reis cortavam um pedaço das suas salas do trono, traziam as pedras da sala do trono para cá para dizer o seguinte: o que a igreja decide, o nosso reino decidiu. E o que aqui é decidido, lá é decidido também. Então o que é decidido lá também é aqui, entendeu? Meu Deus. Então eles traziam com forma de honra e também com forma de dizerem, declarar exatamente. Uma aliança, né? Então a gente vê, por exemplo, reis, Escócia, outros reis, né? Da época, colocando as suas tumbas e também as suas salas de trono aqui. Né? Outra coisa que vocês vão perceber é que é uma catedral muito iluminada, ela é muito leve. Para quem vai muito em catedral, né? Quem vai muito em lugares históricos, sabe que é muito escuro, tudo é muito escuro. Vocês estão observando que até o concreto aqui é muito claro. A catedral era uma catedral muito de luz. Então a ideia era que essas janelas produzissem o máximo de luz possível. Inclusive no inverno, que é muito escuro aqui, esses vitrais eles continuam muito iluminados. Tá? Que é uma tecnologia, inclusive, que na época não existia. Hoje, pra gente, é antiguidade. Mas na época era inovação.
Se eu contextualizar, ela tem, não quero exagerar, mas ela tem em volta de 480 anos, né? Para terminar. Ok. Agora, se eu contextualizar para vocês, os vitrais que vocês estão vendo hoje, eles só foram usados pela Igreja Católica depois de 100 anos. 100 anos antes eles inovaram. Imagina o pulo. Eu já ouvi dizer que os vitrais entram para suprir a falta de imagens, porque os templos ficaram muito opacos, sem Na verdade, graça. ao contrário, eles não queriam a imagem no sentido de... Calvino, tem um escrito de Calvino, você agora tocou num assunto que eu amo demais, mas Calvino ele diz o seguinte, ele lia muito Abacuque, ele falava muito sobre Abacuque, e para ele aquela história da visão, de correndo, Sim. a visão Sim. tem que ser vista. Entra na cidade. Exatamente, você vai perceber que a cidade de Genebra inteira tem a visão da igreja. Ok. Que tem a escrita pós tenebras lux. Após as trevas vem a luz. Então, depois das trevas da negritude, né? Esqueci a palavra. É porque ele fica muitos anos aqui, gente. Não é sério. Acaba fugindo as Acaba palavras. fugindo. Entenebrecer. Como é que fala isso? Entenebrecimento. Isso. Da consciência por não ler a Bíblia. Ok. Quando lê a Bíblia, a revelação, a luz. Ok. Então, pós tenebras lux. Opa. Entendeu? Opa. Então, após as trevas vem a luz. Inclusive, tem muita coisa aí nesse conceito do marketing, o branding. Né? O primeiro logotipo moderno, o primeiro branding que a gente conhece de modernidade foi a igreja protestante que criou. Uau. Né? A imprensa que a gente conhece hoje foi a igreja protestante que criou. Então, Calvino entendia o seguinte, que todos os vitrais mostrem a visão da nossa igreja. Todos os vitrais daqui da catedral, eles mostram uma visão, uma parte da visão da igreja. Tanto é que essa catedral é em formato de chave. E aqui, essa igreja é a chave. No logotipo da cidade, no brasão da cidade, você vai ver a chave. E o escudo. Exatamente. Eu já percebi. Você vai ver a chave e a águia. A águia que olha para o futuro e a chave que representa a igreja. O Estado e a igreja, conectados em um, debaixo de um sol. E o sol está escrito, Iesus Sopter Excelsus, Jesus Cristo Salvador sobre todos. Entendeu? Então você vai ver Jesus, o sol, sendo o Senhor dessa cidade. Essa imagem toda que ele criava, todos os vitrais eles refletem. Tanto é que todos os vitrais, inclusive dos lados aqui, que a gente pode até perceber, todos eles refletem a visão dos 24 princípios ativos do reino. Tudo que você imaginar ali, por exemplo, são os 4 evangelhos centrais, né? Ali são cinco vitrais, vocês vão ver 4 evangelhos de Jesus. Então, tem todo um contexto. Simbolismo. Exatamente. Se você olhar, por exemplo, para aquele vitral lá em cima, a gente vai ver a descida do Espírito Santo. A pomba. Vocês estão vendo a pomba do Espírito Santo? Que é também uma logomarca dos protestantes. Outra coisa também que se deve desmistificar, que é a questão dos dons e o carisma da igreja naquela época. Porque se pensa que não existia carisma naquela época. Sim. Ao contrário, o movimento espiritual naquela época é muito maior do que hoje. Só que a gente não entende. Né? Então, se tem todo um carisma, se tem todo um pensamento da glória de Deus, né? Só lhe deu glória, que, claro, com o tradicionalismo chegando nessas igrejas, foi se extinguindo e foi se mudando a linguagem. Né? Mas a gente não pode, hoje, historicamente falando, a gente tem provas que o movimento carismático ele perdurou durante a Reforma Protestante absurdamente. Tá? Então é uma coisa incrível. Agora, voltando, se eu colocar em contexto os vitrais, hoje não seria tela de LED, seria cristal líquido. Imagina agora nós, como igreja, temos cristal líquido na igreja toda, mostrando a visão da igreja. Se eu for contextualizar a tecnologia, a tecnologia deles não era de ponta, era antigada, né? Era avant-gardista. Então, a gente vai ver isso também, não só nos vitrais, como na arquitetura, como também na música. Então, como eu estava dizendo, vocês estão me acompanhando, a liturgia da igreja mudou, principalmente com a chegada da música. A música na igreja católica ela só era dada pelos gregorianos, então eram só os monastérios que tinham música. Calvino disse, não, eu quero em todo culto música.
E a música se popularizou. Chopin, por exemplo, foi um dos grandes precursores da música popular. Bach, todos vieram da igreja protestante. E aqui a gente tem o órgão, o primeiro órgão de Chopin. Chopin tocou aqui, Bach tocou aqui. E a gente está falando de nada mais, nada menos do que um dos instrumentos mais caros do mundo. Ele custa hoje, atualmente, 28 milhões de euros. Quantas pessoas tocam? Uma pessoa somente. Uma pessoa? Só que o céu entra quando esse instrumento toca. É absurdo. É absurdo. É Acho que eu absurdo. nunca ouvi um som assim. É absurdo. Dele, não. Os órgãos, Você conhece o som? as cornetas que são enormes, né? A gente está falando, tem corneta aí, por exemplo, de quase 10 metros de altura. Né? Então são, o que a gente está aqui vendo Não, nesse... deve tomar isso. É absurdo, é absurdo. E é realmente uma sensação celestial, né? Uma sensação Divina, né? divina. Então, Angelical, aqui né? a gente vai ver outra coisa também, que é a inserção de ministros de louvor. Essa casinha aqui na frente, não sei se vocês estão vendo, essa casinha era para ministros de louvor, para que eles cantassem. E ali em cima, do lado do púlpito, vocês estão vendo aquela casinha de madeira? Ali é o primeiro projetor, o retroprojetor do mundo, né, da história. Então a gente está falando nada mais, nada menos do que ele não foi precursor somente de teologia, ele foi precursor de transformação eclesiástica. A forma de cultuar. A forma de cultuar mudou por causa dele. Outra coisa também impressionante. Sabe o saxofone? Sim. Ele foi um dos criadores do saxofone de ferro. Meu Deus. Inclusive no museu a gente vai ver isso. Outra coisa também foi a influência de Calvino em internacionalizar a música e popularizar a música. A música, como eu disse, ela era somente para monastérios, então era sacra, ou para nobres. Ele vai lá e cria a música popular. Vocês entendem que a música popular, no sentido Teve da pop influência. music, foi criada por ele. Meu Deus. Uau. Então, são, Revolucionou muito. a igreja, Foi disruptivo. essa igreja aqui, quando a gente olha, eu como historiador, quando olho para essa igreja, são tantos detalhes disruptivos de transformação mental, que pra gente hoje, a gente olha uma catedral velha, a gente passou. Sim. Mas naquela época, o que ele criou Anos-luz à frente. é uma loucura. E ele sofreu muita retaliação. Demais. Eles sofreram tanto retaliações, como também perseguições inúmeras, né? Como a Guerra de São Barthélemy, por exemplo, que inclusive por causa desse massacre de São Barthélemy, se criou o jejum genebrês, que é um jejum da cidade inteira, no dia 19 de setembro, que a cidade inteira fica de jejum para a consagração ao Senhor da proteção. Inclusive até hoje existe. Existe o jejum da Suíça, que é o dia 1º de agosto, que todo mundo também tem um jejum da nação, para abençoar a nação. Então todo mundo até hoje faz isso, é um feriado nacional. Então são coisas que foram sendo criadas através dessas perseguições. Se eu entrar nesse capítulo perseguições, a gente fica o dia inteiro aqui. Mas agora vocês vão perceber o seguinte, para finalizar, bancos de frente, todos eles eram para crianças e adolescentes. E aqui a gente tem o povo, rico, pobre, letrado ou iletrado, todos estavam juntos. Então, o senso, olha, todos estavam juntos. O que significa? Todos tinham que compartilhar a fé de maneira igual. Um dos maiores segredos da igreja protestante foi misturar o rico com o pobre para que o pobre se torne rico. E o rico se torna humano. Pronto.